E a pergunta que me vem é sobre as ligas camponesas. E eu não me fiz de rogado, meia culpa, de uma época que eu estava nascendo, e eu tenho para responder que foi algo muito profundo dentro de uma sociedade que não tinha estrutura para isso. Quem comeu bola foi Leonel Brizola, quem comeu bola foi João Goulart, quem comeu bola foi o PTB inteiro. Trabalhismo, que é o contrário do que as pessoas pensam, não é esquerda. O trabalhismo é trabalhismo. Tá? E o Brasil não tinha estrutura para isso. Né? Era uma sociedade corrompida e eles não se deram conta. Foram utópicos, sonhadores, e acharam que poderiam fazer uma grande revolução. Por isso, criaram ligas e mais ligas. O trabalhismo brasileiro foi ingênuo, ingênuo ao extremo, achando que a elite estava calada e que, se ela estava calada, ela tinha sido domesticada. Ninguém, em momento algum, mesurou o estrago que Getúlio Vargas fez a médio prazo no Brasil, ao não ter pego os líderes da Revolução Paulista, não ter fuzilado uns 1.000 e não ter mandado uns 10.000 para campos de concentração. Eu não estou falando contra o povo paulista, eu estou falando contra a oligarquia paulista. O movimento de secessão de São Paulo é um movimento oligarca, criado por oligarcas, criado por grandes criadores de gado, plantadores de café, que era a riqueza da época. Eram os ricos, os abonados, que, tal qual muitos que hoje ainda permanecem, boas pessoas foram para frente dos quartéis enganados. Conheço gente que foi. A ficha caiu, foi embora tocar conta da vida. Os que estão hoje lá são apaniguados, aposentados, bem aposentados, e outros lá, defendendo único seus interesses, dentro de uma ética torta e de uma moral que eles mesmos criaram, aonde coincide com a moral ética das pessoas em alguns pontos, mas eles não largam velhos ícones e idiotices, como caçar comunista, como se o cara que professa o comunismo não fosse irmão dele de país. Mas não, ele vive com a bandeira de Israel para cima e para baixo, com a camisa dos Estados Unidos. Ele sonha em ser alguma coisa lá dizendo que é nacionalista. É um idiota. Tá? Mas Getúlio Vargas erra. Getúlio Vargas não salga o centro de São Paulo, não joga sal grosso ali. Muito pelo contrário, estende a mão, começa a massagear o ego dessa elite, que soube muito bem se recolher, se esconder e aparecer na hora certa. A hora certa foi o segundo governo de Vargas, onde ela ensaiou alguma coisa. A elite financeira e econômica vinha de São Paulo, só que na primeira revolução, na primeira tentativa de golpe contra Getúlio, o poder ainda estava no Rio, a capital era o Rio de Janeiro. E o que precipita tudo isso? Brasília. Brasília é a terra de ninguém dominado pelos financistas paulistas, que foram para lá fazer lobby e arrumar tudo para São Paulo, para o grupo deles. Já falei que isso aqui não é bairrismo. E se você achar que é bairrismo, estou analisando oligarquias, estou analisando gente que faz mal a São Paulo e ao país, ao povo de São Paulo e ao país. Dá a impressão que há uma grande pujança, mas não há. Há uma desigualdade social atroz. São Paulo paga mais, paga melhor. Até 2014, o Rio de Janeiro passou a ter uma renda maior que São Paulo. Durou pouco, foi destruído por São Paulo. A Faria Lima criou a Lava Jato e acabou com o Rio de Janeiro. Acabou com a tentativa de Sérgio Cabral de fazer uma bolsa só de energia no Rio de Janeiro. A oligarquia. A mesma que fez o golpe de 64, que não é o golpe de 68. O golpe de 68 são 3 generais mal-humorados do Rio Grande do Sul, todos eles de uma forma ou de outra oriundos do getulismo, que metem o pé na porta, enquadram Castelo Branco, que morre num acidente para lá de suspeito e conveniente, que era o grande líder
e ele morto, eles ficaram acéfalos. Tá? Eduardo Gomes nunca foi homem suficiente para encarar situação nenhuma. Gostava muito de lobby, de acerto e de outras coisas, e de fuder adversários, como fez com Roberto Simons, como destruiu a maior empresa de aviação brasileira, a Paner do Brasil, um monstro, um conglomerado. Tudo isso obra de Eduardo Gomes, que, junto com Rubem Berta, da Varig, que depois acabou pagando o pato, fez isso. Deram um golpe, destruíram a Paner do Brasil, começaram a transformar o Brasil em pequeno. E, em 68, ao golpe dentro do golpe, e um grito nacionalista junto com o AI-5, que eu tanto critiquei no passado e hoje, como eu sempre falo para vocês, a história é móvel. As ligas campesinas elas vão para o saco quando a elite, principalmente a paulistana, a TFP, a Tradição, Família e Propriedade, mais uma vez misturando ética com moral, vem às ruas fazendo um jogo interessantíssimo para os amigos do Norte, para a CIA, para os Estados Unidos. E dá-se o golpe de 64. Agora, alguns idiotas que nunca estudaram história, não sabem absolutamente nada, estão na porta dos quartéis, tentando mimetizar uma situação diametralmente oposta. Os Estados Unidos querem a saída do Bolsonaro. Por que? Não sei. Acertos internos. Porque ambos os governos são para lá de entreguistas. Tá? Mas agora nós temos o benefício da dúvida a favor do Lula, o benefício que nós demos. Ligas campesinas, tudo que foi liga, tudo que foi sindicato foi sabotado. Foi sabotado porque a elite trabalhou na hora certa. Sabe por quê? Porque ela não foi disciplinada na hora certa. Ninguém pulou de prédio, ninguém aprendeu a voar como Putin faz, ninguém fez o que tinha que ser feito na hora certa. Cria cuervos que te sacarão os ojos. Cuervos não se criam. Cria galinas, tá? Não cuervos. Quem criou corvos vai colher corvos. E corvos, quando você dorme, ele te arranca os olhos.